Fala galera do Trica Show, voltamos após 1 mês e 4 dias, depois de toda a paralisação do futebol. Quando gravamos o último, não tinham nem alguns reforços que já estão no São Paulo. E, como vocês podem ver, não é o Boni aqui e tenho que informá-los que a partir deste episódio, o 46º, eu irei assumir a função de apresentador e espero que venham muitos episódios comigo no comando. E comigo hoje na bancada virtual está ele, Pog Rafa. Salve, Pog. Salve, Lucas. Salve, galera do Trica Show. Estamos de volta, né? De volta de um jeito bom, um jeito alegre. E vamos ver se continua assim por muito tempo. Parece que o Lucas tá dando sorte aí nesse começo de passagem. O futebol parou, a gente também parou, aí o futebol voltou, a gente demorou um pouquinho para retornar, mas como tá nesse calendário maluco ainda, por conta da pandemia que afetou o calendário do ano passado e tá afetando esse, a gente veio logo depois de 5 vitórias. Animado pelo episódio de hoje, Gustavo? Boa noite, Luca. Boa noite, companheiros. Boa noite, galera que acompanha o Trica Show. Estamos pouco empolgado para hoje, né, meu? A fase está pouco boa, crepismo pouco existente e o futebol fino, entendeu? Temos um cara aí que chegou arrebentando já. Muita coisa para falar hoje. Vai ser um bom episódio. E para fechar a bancada virtual desse 46º episódio do Trica Show, Heleninho, como o senhor está? Tudo bem? E aí, pessoal? Fala, galera que tá aqui acompanhando o Trica Show. Pô, eu tô ótimo, né? Acho que não poderia estar melhor, ainda mais com o podcast de volta. É sempre muito bom participar e participar com o São Paulo em bom momento, então não tem nem como descrever. Muito feliz e é isso. E animado também, né? Empolgou. Essa que é a palavra que define a situação. Bom, claro que iremos começar falando de Libertadores, mas antes quero passar alguns números para os fãs da numerologia aí sobre esses últimos 5 jogos. São 5 vitórias, 13 gols marcados, 3 sofridos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atletas marcaram gols. E agora vamos falar de Libertadores da América. Estreamos na competição com uma belíssima vitória por 3-0 sobre o gloriosíssimo Sporting Cristal, fora de casa. E vai ao seu destaque aí, comece, Pog. Empolgados, todos nós, como já dissemos. É isso aí, eu acho que a expectativa de todo mundo, todo torcedor de São Paulo tinha uma expectativa alta, né, antes desse jogo contra o Sport Cristal. São Paulo vinha de boas vitórias no Campeonato Paulista, com jogos muito em cima do outro, né, 4 jogos em 7 dias. Então a expectativa era boa antes do jogo, o que se concretizou durante a partida. O São Paulo fez um bom jogo. Para mim, o segundo tempo foi melhor que o primeiro. O primeiro tempo a equipe sofreu um pouco na saída de bola. O Sport Cristal estava apertando bastante a saída, o São Paulo estava tendo alguma dificuldade. Achou um gol ali na genialidade do Benítez, né? Porque a jogada começa com ele dá um belo corte de letra em 2 marcadores, abrindo o caminho para o Reinaldo cruzar. Aí vale o destaque, né? O Luan chegando mais à área com esse time do Crespo, com 3 zagueiros, ele acaba tendo mais liberdade, calando a boca de alguns críticos que dizem que ele é só o jogador de marcação, que só passa para o lado, que não tem passe vertical. Mas a cada jogo que passa, cada temporada que ele vai se estabelecendo, ele mostra que tem ferramentas também na saída de jogo, tem ferramentas para chegar mais à frente. Aí no segundo tempo o São Paulo já começou dominando, o São Paulo veio melhor, o Crespo arrumou alguns detalhes ali no intervalo. Vale destacar o jogo do Benítez, né, que fez o segundo gol, depois de uma roubada de bola do Luan no campo de ataque, com um belo chute. E por último o gol do Éder, né, que vai ser um jogador que vai cair nas graças do torcedor rapidinho, se continuar desse jeito, um jogador que se entrega muito ao time, né, se entrega muito no jogo, já tem 2 gols em 5 jogos pelo São Paulo, e
sempre jogando ali poucos minutos, ele não tem tido muita chance no time titular ainda. O Crespo continua com o Pablo na equipe titular, mas o Éder sempre que entra corresponde, né? E vai ser um jogador que daqui a um tempo eu já vejo na equipe titular. Mas falando do jogo de ontem, foi um belo jogo do São Paulo, bom jeito de começar a Libertadores, com o pé direito, com a equipe jogando bem. E o mais importante, depois de uma sequência dura de jogos, com muitos jogos um em cima do outro, o time jogou bem. Então vamos ver como que a equipe se reage no semana que vem, já tem Libertadores de novo. E as expectativas vão só crescendo, né? O trabalho do Crespo tem tudo para ser muito bom. O Luan que marcou o primeiro gol dele com a camisa de São Paulo. E o Éder, que você falou, eu citei que foram 11 jogadores marcando os 13 gols. O Éder foi o único que marcou 2 vezes nesses 5 jogos. Teve um gol contra também. E agora vamos passar a bola para o Heleninho. Discorra sobre Benítez, Heleninho, e dê seu resumo da partida aí, o que você achou. Olha, o Benítez, eu brinquei até no passado, no Twitter, quando ele estava no Vasco ainda, falando que eu ia tentar fazer uma vaquinha para ele continuar jogando no Vasco e continuar no futebol brasileiro. E felizmente a vaquinha não deu certo, o Vasco não conseguiu contratá-lo e ele foi pro São Paulo. Ele é muito bom, gosto muito dele. Tecnicamente ele é absurdo pro nível do futebol brasileiro. Acontece que o problema dele é o físico, né? No Vasco, em diversos momentos ele foi desfalque porque não tinha condições de jogo, por desgaste muscular ou por outros problemas físicos. Ele é um cara que raramente vai jogar os 90 minutos e então quando ele jogar, ele tem que estar nas melhores condições possíveis e nas melhores condições possíveis, como foi diante do Sporting Cristal, ele faz a diferença. Ontem ele colocou o jogo no bolso e regeu o São Paulo, digamos assim. A jogada que ele faz no primeiro gol, querendo ou não, ele não vai ter assistência para ele, até porque não tem nada a ver, mas ele não vai ter nenhum número por conta daquela jogada. Mas se ele não faz aquele drible ali e clareia todo o time do São Paulo para depois tocar no Reinaldo, a gente não ia abrir o placar num jogo que, querendo ou não, estreia na Libertadores é sempre muito complicado. Não tem o nervosismo, tem toda a pressão. Então, foi muito importante a atuação do Benítez. E sobre o jogo, é óbvio que estrear com vitória é importante. Acabou com alguns tabus, né, que já eram um pouco incômodos. Não vencia na estreia de uma Libertadores, já fazia, acho que desde 2010, se não me engano, numa estreia de fase de grupos, claro. E não vencia também fora de casa pela Libertadores desde 2015, naquele 2-1 contra o Danúbio pela fase de grupos. Então foi bom já tirar todo esse peso logo no primeiro jogo, para depois a galera ir tranquila. E meu último destaque é o Luan, porque eu gosto muito do futebol do Luan, gosto muito dele, e, ele merecia um golzinho já fazia um tempo, por toda a importância que ele teve no último ano, por toda a importância que ele teve em diversos momentos, tanto desarmando quanto armando. Acho que ele vai bem nas duas funções. Eu gosto muito do futebol dele, e ver a alegria de alguém formado por Cotia, fazendo seu primeiro gol como profissional, comemorando, acho que não tem preço. Aquilo me deixou muito feliz, ver a felicidade do nosso Luanzinho. Boa! Antes do Gustavo dar essa abertura inicial, queria só complementar que foi no dia 15 de abril de 2015 esse jogo contra o Danúbio, e desde então, fora de casa, na Libertadores, foram 8 derrotas e 4 empates. Então já eram 12 jogos. É um ótimo tabu para ser quebrado logo na estreia. E, Gustavo, eu queria que você falasse um pouco sobre esse início na Libertadores, claro, mas também sobre ter opções agora. Porque foram 5 jogos num espaço de 10 dias. E o São Paulo marcou com todo mundo, rodou o elenco inteiro, e mesmo assim foram 5 vitórias. O que você acha que isso pode contribuir para a temporada como um todo? Lucas, acho que isso ajuda principalmente a gente a conseguir ter o foco em mais de uma competição. Ano passado a gente estava muito bem, a gente estava com os 2 pés em Brasileirão e na Copa do Brasil, mas talvez essa sequência de jogos e a falta de opções que a gente tinha tenha atrapalhado ao longo da temporada. Então, agora, não só bastassem os reforços que chegaram, a gente tem muito jogador voltando de lesão também.
Então, isso é extremamente importante, principalmente para o Crespo conseguir colocar o trabalho dele. A gente sabe que se ele chegasse e não tivesse nenhum apoio, nenhuma contratação, ele ia ter mais dificuldade para fazer isso. Então, com os reforços, ele consegue colocar mais a ideia dele em campo, consegue testar mais opções e assim achar o time perfeito. A gente sabe que ele ainda não achou, até porque a gente pôde ver nesse jogo da Libertadores justamente isso, dois jogadores que estavam sendo titulares nos últimos jogos são tirados, que são o Igor Gomes e o Nestor, para a entrada de dois jogadores novos, que são o Lisiero e o Benítez. O Benítez contratado, o Lisiero voltando de lesão, e o Benítez teve uma partida espetacular. Então, acho que a gente ter mais possibilidades de plantel facilita bastante para o Crespo achar qual vai ser o caminho mais fácil. Como ele já disse, muito provavelmente não vai ter uma equipe definitiva titular, porque os jogos variam e a escalação tem que variar também de acordo com o adversário que você está enfrentando. Então Amém, vai né, ser. que alguém enxergou isso. Só te Ah, interrompendo rapidinho. com certeza. Isso é extremamente importante e assim, eu acredito que agora, com essas contratações e as voltas de jogadores que estavam lesionados, a gente consegue até um time competitivo, um segundo time competitivo, cara, um time mais alternativo, assim, que seja bom, né? Porque se isso fosse ano passado, numa época, por exemplo, em que a gente só tinha Nestor de opção para o meio-campo, esse segundo time seria muito provavelmente com jogadores da base e alguns até que não tinham nenhuma oportunidade. Agora não, agora a gente tem bastante jogador, provavelmente para cada posição em campo, e isso vai ser fundamental. O Crespo também está utilizando alguns da base. A gente viu nos jogos do Paulista que o Thales Costa entrou, jogou de titular contra o Guarani, fez uma ótima partida também. Isso é muito bom. O Thales Costa é um jogador que eu admiro bastante, principalmente ele e o Patrick Lanza, lateral esquerdo. Eu acho que eles vão acabar sendo mais testados ao longo desse ano. Então, esse leque de opções vai ser importante para o Crespo definir qual vai ser o esquema preferido dele, a formação principal dele, e também qual vai ser as alternativas que a gente vai buscar para jogos, por exemplo, como desse final de semana, que a gente tem um jogo na sexta contra o Santo André e um jogo no domingo contra o Ituano. Acredito que provavelmente o jogo de sexta o time vai ser o titular e domingo a gente acabe utilizando o elenco alternativo e aí a gente pode estar nas duas competições jogando no mesmo nível. É claro que a gente quer muito outra Libertadores, que é o Tetra, pensa muito alto sobre isso, mas eu acho que a gente começar um ano ganhando um Paulista seria extremamente essencial. Eu já ficaria, acho que todos nós ficaríamos extremamente satisfeitos já começando ganhando um título já. E o Paulista eu acho que é um campeonato que a gente tem bastante possibilidade, até pensando um pouco na fase que vivem outros clubes. Então, ter os dois pés firmes em duas competições vai ser muito importante. Boa, Gustavo. E para falar a verdade, a gente não tem esse segundo time faz muito tempo, né? E inclusive tem muitos jogadores da base nesse segundo time que você falou agora, mas não são aqueles jogadores da base que vão entrar no desespero, são jogadores da base que já têm uma trajetória no profissional, já estão mais consolidados. Pog, voltando para você, eu queria que você falasse o que você está achando do Luciano, que pouco se está se falando dele, né? Os meninos destacaram o Benítez, destacaram o Luan, mas não falamos do Luciano ainda, que foi o maior destaque do São Paulo na última temporada. O que você achou dele na partida da Libertadores e também nos outros jogos do Paulistão? Bom, eu acho que o Luciano ele vem com um pouco abaixo, né, do que ele apresentou na última temporada, o que é totalmente normal. Ele na última temporada jogou acima da média, foi o melhor jogador de São Paulo, o jogador mais importante. Então é normal que ele dê uma caída de rendimento, ainda mais com a carga de jogos, essa mudança de treinador. Então nem todo mundo reage da mesma forma, né? Uns demoram um pouco mais para compreender o sistema, outros já entendem logo de imediato. Mas o Luciano está um pouco abaixo, mas eu acredito que ele vai voltar para o seu alto nível. Ele também
Eu sinto que ele não tá 100%, né? Ele teve aquela lesão, eu esqueci contra quem foi, já no final do jogo, que ele, no último lance, ele saiu no contra-ataque, sentiu a coxa, ficou no gramado, mas aparentemente não foi nada grave, mas eu acho que a lesão ainda pode estar incomodando ele um pouco. E a posição dele mudou um pouco com a chegada do Crespo. Ele não é mais aquele jogador que necessita armar todos os lances, o jogador por quem a bola tem que passar para chegar até a linha de fundo ou até o toque final. Ele tá mais como um segundo atacante agora, ele não precisa vir sair para criar jogadas. Ontem a gente tinha um Benítez para fazer essa função, então o Luciano ele vai jogar mais perto da área, sem necessidade de participar de todos os lances. Eu acho que isso é uma questão que ele vai entender conforme o trabalho do Crespo for desenvolvendo, conforme ele for jogando mais, até porque foi o 9º jogo, se eu não me engano, do Crespo no comando do São Paulo. Então ainda tem muito o que acontecer. Eu acho que o Luciano ele vai crescer conforme o time for se desenvolvendo e ele for compreendendo qual o novo sistema e qual a nova função dele nessa equipe. Elaninho, a gente falou de alguns jogadores em específico, falamos que o Crespo consegue mexer na forma de jogar, mas eu queria que você falasse e analisasse qual que é a principal característica do São Paulo do Crespo já, né, com esses 9 jogos, como equipe, e principalmente nessa Libertadores, nessa estreia, o que foi o diferencial do São Paulo como um todo? Olha, acho que tem que separar um pouco do que é a característica do time do Crespo e que foi contra o Sporting Cristal. Como acho que o Pog falou, que no primeiro tempo o São Paulo não foi tão bem, até porque tem o nervosismo, era estreia. O time do Sporting Cristal não é ruim, pelo menos eu não acho, estava invicto há 21 jogos, é o melhor time do Peru, fora de casa ainda, então tem que diferenciar algumas coisas. Acho que no geral, a principal característica do time do Crespo é ter um time que rapidamente consegue encontrar opções nas laterais, seja com os zagueiros ou com o volante encontrando essas opções. Quando o lateral pega na bola, o lateral não, né? O ala, seja o Reinaldo, seja o Dani pela direita, eles sempre têm opções de passe para depois poder fazer a ultrapassagem. E no momento em que eles estão na linha de fundo, tem um outro ala também pisando na área, para ter, além dos 2 atacantes, mais um outro ala. Acho que o time do Crespo funciona muito através dos alas. Óbvio que para isso funcionar, ainda mais no sistema de 3 zagueiros, tem que ter uma movimentação não, mas uma troca de passes muito rápida, até para gerar espaços, para a marcação não conseguir encaixar no time do São Paulo. E o São Paulo tem feito isso muito bem. Acho que contra... eu não vou me recordar agora, mas há uns 3 jogos atrás, em relação ao jogo do Sporting Cristal, quando o Daniel ainda não tinha jogado como titular, antes do jogo do Palmeiras, quando o Daniel ainda não tinha jogado como ala titular, o São Paulo estava um pouco desequilibrado nesse sentido, que jogava muito mais pela esquerda, por ter o Reinaldo ali e tudo mais. E o Crespo até falou isso na entrevista coletiva, falou que ele precisava ajeitar isso. Com o Daniel, acho que ele conseguiu, com o Daniel na ala, ele conseguiu dar mais equilíbrio. Agora a gente consegue fazer isso pelos 2 lados, tanto que contra o Palmeiras o gol surge de uma roubada de bola do Daniel, mas ao mesmo tempo contra o Sporting Cristal o Reinaldo vai muito bem e 2 gols se iniciam por ele ali, né? Então acho que passa muito pelas alas. Tem diversos gols, se você for lembrar o gol do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, é por ali também, o atacante dando opção pro ala, que passa em velocidade, chega até a linha de fundo, cruza, e aí sai o gol. O gol é contra, mas a jogada é o time do Crespo. Acho que passa muito pelos alas e por toques rápidos ali nas laterais. Bom, aproveitando o gancho que você me deu, levantou a bola aqui para eu passar para o Gustavo. Gustavo, eu queria que você falasse um pouco sobre o Daniel Alves, porque muita gente queria ele na lateral, até quando era o esquema com 4 atrás, né? Não com 3. E agora o Crespo colocou ele na ala e já falou que ele vai ficar lá na ala. O que você achou dessa mudança? Te agradou? Mano, o Daniel Alves agora tá jogando na posição que a gente sempre quis que ele jogasse, né? Quando ele veio pro São Paulo, que a posição consolidou ele na Europa. Não que quando ele chegou ele não tenha feito essa função do meio ruim, tanto que chegou a ser o artilheiro do time no começo do ano passado, no caso, no Paulista. Mas a gente preferia ver ele
na lateral direita, né? Até por conta de tudo que ele conquistou lá na Europa nessa posição, esse era a nossa expectativa. E aí quando não veio isso, a gente ficou meio, pô, o que que vai ser do Dani agora? A gente vai lançar ele mesmo como um 10, ele vai continuar para sempre. E aí o Crespo chega já e já coloca ele para lateral. Eu acho que essa passagem dele pelo meio foi até importante, porque eu acho que ele com certeza vai levar um pouco disso para lateral, porque a gente sabe que ele não é exatamente um lateral, ele é mais um ala, né? Então ele apoia bastante, mais do que ele precisa defender. Claro que também precisa defender, mas com a linha de três zagueiros isso fica mais facilitado. Então ele vai trazer já o que ele adquiriu quando ele estava jogando no meio, que era toda essa questão da armação, e vai juntar já com as habilidades que ele tinha de lateral. E isso é importante para a gente, para servir principalmente os outros jogadores. Você tendo o Daniel Alves, que é um cara que tem um passe muito bom, você cria mais opções automaticamente ao redor dele. O Reinaldo, muito provavelmente, quando ele vai chegar pela esquerda, vai ser aquele cara que vai chegar um para o cruzamento ou para dar a finalização. O Daniel Alves também pode chegar assim, mas principalmente vai ser mais para armar. Eu acho que essa é a principal diferença do nosso lado direito para o esquerdo. Com o Reinaldo, então a gente vai ter mais essa questão da finalização, de um ataque mais forte. Do lado do Dani, a gente vai ter mais essa questão da armação. Muito provavelmente ele até vai acabar jogando pelo meio em algumas partidas, mesmo estando escalado na ala. Acredito que ele vai acabar se movimentando mais, entrando pelo meio, fazendo o famoso facão. Então, isso também ajuda o Crespo a ter esse leque de opções e saber o que, que ele precisa escalar nas outras posições de acordo com o que ele já tem nas alas. Então eu acredito que você tendo o Daniel Alves na direita, você tem mais opções para o Crespo, por exemplo, colocar um cara armador mais para a esquerda, que era onde o Benítez estava jogando. Então, com isso, o Crespo faz funcionar um sistema muito bom de um lado completar o outro. No lado em que você não tem um cara tão armador quanto o Daniel Alves, você coloca o Benítez e aí você dá o equilíbrio disso. Então, acho que principalmente nesse esquema que o Crespo está jogando, o Dani na lateral é fundamental. Bom, a Luca, gente já. só para Pode ir. complementar um negócio que eu esqueci, que você falou também das características do time do Crespo, e que acho que tem ajudado muito o Daniel também, é a entrada do Nestor, que ontem, contra o Sport Cristal, também foi o Lisieiro, que jogou muito bem, que tem ajudado bastante na saída de bola. E o Léo acho que tem se destacado bastante nesse início de temporada. Ontem contra o Sporting Cristal, ele não foi bem, até porque ele acabou Foi expulso. burro. Foi uma expulsão bem infantil, mas com a bola ele tem ajudado muito. Ele sempre encontra o Reinaldo, ele sempre encontra um dos volantes quando ele tem a bola, não demora com a bola, toca rápido, ele inicia e clareia as jogadas de uma forma que é muito importante, logo na construção ali. Então acho que ele tem se destacado bastante. E outra característica que, pô, eu não posso deixar de falar, que se eu não falar, acho que vão me cobrar depois, é que o time do Crespo faz muitos gols, né? É um time que não para de atacar, mesmo quando o time está com o resultado, digamos assim, garantido, e o tempo todo. Então, o time do Crespo, pô, fez 4 gols contra o Santos, fez 5 gols contra o São Caetano, fez 3 gols contra o Sporting Cristal, e por aí vai. Então, acho que o São Paulo agora tem essa característica também de não que com o Diniz ou com o Cuca ou com seja lá com quem estava no comando antes não tivesse, mas é uma característica também que vale ressaltar. Luca, Vai que é sua, Pog. eu só queria completar sobre o Daniel Alves, porque tipo, eu acho que é um assunto bem importante, um tópico bem decisivo também pro São Paulo no futuro de temporada. Eu acho que todo mundo sempre fala do Daniel ser experimentado na direita, jogar como lateral, mas eu acho que duas coisas são consequências para ele estar na ala nesses últimos 2 jogos. A primeira é o sistema de jogo, porque o Crespo com 3 zagueiros, ele diminui muito as obrigações defensivas do Daniel Alves, jogando pelo lado direito. Ele tem o Luan, que pode fazer a sobra, ele tem o Arboleda, que joga ali pelo lado direito, então dá mais segurança na parte defensiva, porque num 4-4-2, o Daniel Alves precisaria atacar até o fundo, voltar até o fundo,
e na idade que ele já tem, uns 37 anos de idade, isso não seria o mais recomendável para ele. E o outro ponto foram as contratações desse ano, o aumento do elenco, o fortalecimento do time, porque ano passado, quando nós não tínhamos o Daniel no meio, claramente o São Paulo perdia qualidade, o time ficava muito mais fraco, muito mais dependente do Luciano, e com essas contratações, com a promoção, né, alguns jovens da base tendo mais oportunidades, a volta do Lisieiro de lesão, isso preencheu mais o meio de campo, e dessa forma o Daniel Alves, a ausência dele não é tão sentida naquela posição. E eu não acredito que ele vai jogar todos os jogos daqui para frente para a ala, até porque o São Paulo contratou o Orejuela já pensando nisso. Então acho que como o Crespo sempre fala que ele muda o elenco de jogo para jogo, vai ter jogo que o Daniel Alves vai voltar para o meio, vai ter jogo que ele vai jogar na lateral, na ala direita, e isso vai ser de acordo com o adversário. Ontem eu acho que a opção dele para a ala foi porque não tinha os dois laterais, os dois estavam machucados, e porque o Sporting Cristal, o Crespo viu que o time exigia um meio de campo um pouco mais forte, um pouco mais de marcação, um pouco mais de pegada, com mais vigor físico, porque com 37 anos o Daniel Alves não pode dar muito isso à equipe. Então acho que vai depender muito dos adversários, de quem vai estar disponível para o jogo, e aí o Daniel Alves vai ter a oportunidade de jogar tanto pela lateral, tanto pelo meio, e isso vai ser muito importante para a temporada. Boa, bem demais. Antes da gente continuar a falar de Libertadores, a gente vai voltar a falar um pouco mais no fim do episódio, até porque semana que vem, como já destacamos, teremos mais Libertadores. Eu queria voltar um pouco na semana. Não dá pra gente falar de todos os jogos, mas teve um clássico no meio desses 5 jogos contra o Palmeiras. E o Elaninho já citou tabus, teve mais tabus. O São Paulo não ganhava do Palmeiras pelo Paulistão há 12 anos. E a gente emendou 2 vitórias seguidas lá no Allianz, né? Eu queria que você, Gustavo, destacasse algo desse jogo. Não sei nem se o pessoal se lembra, né? Porque faz um tempinho, mas é algo que a gente não pode esquecer, né? Ganhar clássico, mesmo que esteja com o time reserva, mesmo que seja pelo Paulistão, é sempre importante. Cara, é até difícil a gente destacar alguma coisa nesse jogo, porque que foi um jogo bem ruinzinho até a gente conseguir o gol, né? Foi um jogo com poucas oportunidades, o Palmeiras com um time mais alternativo, até por isso acho que a gente tinha a esperança de que fosse um jogo até mais fácil. Mas eu vou destacar então 2 pontos, justamente esse primeiro que você falou. É importante a gente estar vencendo esses clássicos, continuar vencendo. E o Crespo já ganhou de Palmeiras e de Santos. Então, assim, Dia 2 de maio tem contra o Corinthians, hein? dia 2 de maio tem contra o Corinthians. E se a questão que provavelmente uma das que mais marcou o Diniz foi justamente a gente ganhar os clássicos, acho que aquela partida que a gente fez contra o Palmeiras no Allianz Parque ano passado foi uma das melhores partidas que eu vi daquele São Paulo do Diniz. O Crespo já chega também mostrando que ele vai querer continuar com isso. E com o Santos, acho que não tem tanto isso, mas o Palmeiras e o Corinthians têm esse incômodo da gente não conseguir vencer tanto na casa deles. Até o próprio Palmeiras, inclusive, faz tempo que a gente não ganha na nossa própria casa. Já faz um tempinho aí que a gente não ganha deles. Então, pelo menos se no Morumbi a gente não está ganhando, lá no Allianz Parque a gente já tem 2 vitórias seguidas, né? Então é bem importante isso. E aí os outros 2 pontos que eu vou destacar são 2 jogadores. O primeiro é o Volpi, que o Volpi nesses últimos jogos ele tem feito boas atuações. Ele estava sendo muito cobrado por não ter essas boas atuações em jogos grandes e até estava vindo de uma falha, mas no jogo contra o Palmeiras ele faz uma ótima defesa no chute do Scarpa e no jogo contra o Sporting Cristal ele faz umas 3 defesas também muito boas. Então é bom o Volpi ganhar essa confiança para que a gente não precise voltar naquela história de definir se o cara tá à altura de estar no gol do São Paulo ou não. E o outro é o Pablo, cara. O Pablo foi muito apagado no jogo do Palmeiras, até inclusive. Acho que o time inteiro
estava mais apagado, mas o Pablo também muito apagado. Só que o Pablo vai fazer muito uma função essencial para o esquema do Crespo, que é esse atacante mais de área. Eu acho que, como eu falei da questão de um lado completar o outro com Daniel Alves e Reinaldo, eu acho que no ataque a gente vai ter muito disso de um atacante completar o outro. Então o Pablo vai ser esse cara mais de área e o Luciano é o jogador mais criador. Então eu acho que esses dois atacantes eles acabam se completando e por isso lá no começo, quando o Crespo chegou, nos primeiros podcasts que a gente estava falando sobre isso, eu falei que eu achava que o Pablo ia ser um jogador muito importante para esse esquema dele. Então, a gente vê que esse gol contra o Palmeiras foi puro oportunismo. Ele tinha já perdido uma chance antes, tentado fazer, e aí na saída de bola errada do Palmeiras, o cruzamento vem para ele e ele tá na área para fazer o gol. O Pablo é um jogador que ainda tem muito a mostrar, tá devendo muito para a gente ainda, e a torcida tem muito disso, dessa crítica ainda. No começo do ano ele começou bem de novo, igual foi ano passado, quando ele fez gols no Paulista, mas aí deu uma caída de novo, e aí a torcida já começou a falar, pô, tira o Pablo, o Éder tá chegando, coloca o Éder para ser titular, só que o Pablo eu acredito que vai ser muito utilizado pelo Crespo. É claro que o Éder também vai entrar e muitos jogos também vai ser titular, mas isso não significa que a gente vá descartar totalmente o Pablo, então eu acho que ele vai ter uma boa função e é isso. Foi ótimo a gente ter ganhado do Palmeiras e vamos esperar conseguir essa trinca, né? Pelo amor de Deus, vamos ganhar do Corinthians. O Corinthians tá numa fase, olha, cara, esse é o jogo perfeito pra gente ganhar, mas é o jogo típico pra gente perder ou empatar, cara. É típico desses clássicos quando o outro adversário tá numa fase horrível, a gente chega lá e bate na trave, não consegue ganhar. Mas vamos ver, né? Vamos torcer. Boa. Alguém mais tem algum destaque do jogo com os Palmeiras ou não? Olha, um destaque rapidinho desse jogo contra o Palmeiras é que eu gostei de ver como o São Paulo pressionou o time do Palmeiras, que entrou com três zagueiros também, depois o Palmeiras atuou com três zagueiros de novo, mais umas duas vezes, mas naquela ocasião era quase que inédito, ninguém estava esperando e o São Paulo pressionou. Eu acho que a defesa do Palmeiras ainda não estava preparada para lidar com essa pressão e ainda mais o time reserva pô, o São Paulo conquistou muitas bolas no campo de ataque, roubou muita bola no campo de ataque e até por isso que o Palmeiras teve poucas chances, tanto que a melhor do jogo foi a que o Gustavo falou do Scarpa, que foi um chute de longe, né? Então acho que essa pressão foi muito legal e era algo que o São Paulo dificilmente fazia, uma pressão tão alta assim. Então gostei. E destacar o Daniel Alves, que acho que ele é muito bom, não preciso nem falar muita coisa. E, pô, com 36 anos, acho, ele correndo que nem um maluco atrás do Vitor Luiz ou do Imperiur ali no tapetinho, foi algo impressionante. Elani, a gente estava acostumado a tomar essa pressão, né? Com o Diniz, aquele esquema dele gostar de sair com a bola lá na defesa, com os zagueiros mais retraídos até os meio-campistas. A gente estava mais acostumado a tomar essa pressão. Então, agora é uma coisa totalmente diferente com o Crespo. Eu acho até que o Palmeiras tentou pressionar o São Paulo, mas o São Paulo foi bem, conseguiu rodar bem a bola lá atrás, os três zagueiros principalmente, junto com o Luan e com o Nestor. E, pô, e a gente não foi pressionado de fato, conseguimos passar muito, muito facilmente da primeira linha de marcação do Palmeiras. Então, gostei bastante. Eu achei apesar de ter tido pouca chance, achei um clássico interessante, assim. Até pelo Palmeiras estar com o time reserva, acho que o Palmeiras até foi bem para querendo ou não, sem os principais jogadores que conquistaram a América, né? Então, eu até que achei um clássico interessante. Pog, algo a acrescentar ou podemos seguir? Pode seguir. Concordo com o que foi dito até agora. Boa, então só para passar aqui pela classificação do Paulistão, o São Paulo é líder do grupo B com 19 pontos, perdão, e 8 jogos. Está praticamente classificado porque está com 12 de vantagem para a Ponte Preta, que é a terceira, e a Ponte Preta tem 2 jogos a menos, né? E o São Paulo pode garantir a classificação agora, no próximo domingo, porque tem jogo sexta e domingo. Se vencer os dois, está classificado.
Acho que até não precisa nem vencer os dois, mas aí a matemática eu não vou fazer agora. O Corinthians, o Gustavo falou da fase não tão boa, mas eles estão liderando o Grupo A com 18 pontos em 9 jogos, uma a mais que o São Paulo. Então, os dois times e também o Bragantino, que está com 20, também com 9 jogos, disputam a liderança geral do Paulistão. E antes da gente falar dos jogos que vão ter agora no fim da semana e da Libertadores da semana que vem, eu queria que vocês destacassem um jogador cada um dos que estrearam, porque a gente teve muitas estreias, vocês já citaram algumas, num jogos específicos, o Benítez da Libertadores foi eleito o melhor em campo, mas teve estreia do Miranda, teve estreia do Éder, teve do William, tiveram jogadores também da base que subiram para jogar, jogaram contra o Guarani. Eu queria o destaque de cada um nesses 5 jogos, um nome só. Começa por você, Leninho. Olha, é que eu tive vantagem aí nessa escolha, hein? Porque acho que aí eu posso falar o óbvio. Então eu vou de Martim Benítez, né? Que a gente já quase fez uma bíblia para Martim Benítez de tanto que a gente elogiou ele. Mas ele foi muito bem em todos os momentos que ele entrou. Ele sempre mudou o jogo. Ele prende a bola, esconde a bola de uma forma assim absurda. Ninguém consegue tirar a bola dele. Eu gosto demais do futebol dele, tecnicamente muito bom. Então vou destacar a estreia do Benítez, que acho que, tirando o Éder, que acho que alguém ainda vai falar, talvez seja quem vai brigar mais por posição no time titular. Porque, que ainda não com o Igor Gomes e o Sara ainda são garotos, o Benítez ainda já é mais experiente, talvez ele acabe levando um pouco de vantagem, e querendo ou não, deve ter sido um pedido do Crespo, né, porque antes do Crespo chegar no São Paulo, eu não lembro de nenhum boato de que o São Paulo estaria interessado no Benítez, então, às vezes ele pode ser queridinho do professor, que nem, sei lá, o Tietê Cucuca, então... É o Perninha! Então talvez a gente ainda veja muito ele no time titular do São Paulo, e se ele continuar assim, vai ser um prazer, porque tem jogado muita bola. Boa. O Pog, como é o que tem mais tempo de casa, ele vai ser o último. Gustavo, seu destaque agora. Cara, que delícia essa brecha pra gente poder elogiar alguém, né? Muito bom, fiquei satisfeito. Então eu vou destacar a estreia de alguém que já era do São Paulo, né? Já faz um tempo que ele é de São Paulo. E já falei dele, inclusive, no episódio, que é o Thales Costa, cara, que é um jogador que foi campeão com a seleção sub-17 do Brasil. E ele era uma dessas pérolas que o São Paulo estava lapidando da base, né? Tem alguns jogadores muito interessantes lá que vão acabar ganhando um destaque daqui para frente. Não sei se necessariamente esse ano, mas no futuro com certeza vão ganhar. E ele é um jogador muito bom, cara. Ele na partida do Guarani, a partida já começa com ele chamando o jogo, pedindo passe, procurando ir atrás da bola. Ele tava de um lado, tava do outro, ele tava na defesa, tava mais pro ataque. E foi inclusive muito elogiado pelos torcedores, pelos comentaristas, porque ele é um jogador mais habilidoso, assim, e até por ser muito jovem, é mais difícil, inclusive, a gente acabar lançando e dando certo com um jogador desse. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, tiveram casos como o do Brenner, que a gente lançou o Brenner muito cedo, ele acabou não correspondendo naquela época, foi emprestado, rodou, até ele voltar e conseguir jogar o que ele jogou ano passado. E aí o Crespo preparando esses garotos para entrar no momento certo, ele consegue deixar eles à vontade e não criar essa neura de que eles têm que ser o Messi quando entram no time. E eu acho que isso é super importante, porque aí o Thales Costa entra com a confiança que ele entrou, sabendo do futebol que ele tem, e joga o que ele jogou. Então eu gostei muito da partida dele. O Wellington, que também não é uma estreia, mas jogou muito bem pela lateral esquerda. Foi uma partida que a gente conseguiu tirar boas conclusões de alguns jogadores. Eu acho que o Thales muito provavelmente vai acabar ganhando espaço durante esse ano, vai ser convocado para muitos jogos.
tá treinando e tá indo com o time principal já, então eu acho até mais provável que ele continue no elenco principal do que volte para jogar no sub-20, por exemplo. Eu acho que o Thales já está realmente integrado e vai ficar no elenco principal do São Paulo. Bom, antes do Pog seguir, vamos passar alguns dados, né, para os fãs das estatísticas. O Thales jogou na vitória contra o Guarani por 3-2, jogou os 90 minutos. Ele teve 62 toques na bola, acertou 94% dos passes, inclusive 2 bolas longas, e ganhou 3 duelos dos 6 que disputou na parte do chão, não é duelo aéreo. Vocês me entenderam aí. Agora, com vocês, Pog e Rafa, qual que é o seu destaque dessas estreias nesses 5 jogos? Bom, acho que o meu destaque, eu pensei que o Gustavo iria falar dele, então acabou sobrando para mim. Eu vou falar do Éder, meu destaque. Jogador que nós tínhamos boas referências, né? Jogador de seleção italiana, jogou em grandes times da Europa, mas chegou com aquela pulguinha na orelha, né? Quanto à idade, 34 anos já, vindo da China, a gente não sabia como estaria o físico dele, como estaria o ritmo de jogo, e ele entrou como se não tivesse parado de jogar, como se estivesse jogando direto. É um jogador que ajuda muito a equipe. Na minha opinião, com o passar do tempo, ele tem tudo para roubar essa vaga do Pablo ali no comando de ataque. Jogador que sempre, quando entra bem, entra colocando fogo no jogo, entra correndo com muita vontade, e ele vai ajudar muito a equipe, seja como titular, que é o que eu acredito para os próximos jogos, ou seja, vindo do banco mesmo. Mas é um jogador que tem me agradado muito nesse começo de trabalho e que para mim tem tudo para cair nas graças da torcida rapidinho. E todo mundo falou o destaque, mas ninguém falou do Miranda. E inclusive o Elaninho chegou a elogiar o Léo Pelé, que ontem na transmissão do SBT virou apenas Pelé. E aí eu queria saber de vocês. Miranda vai ser titular do São Paulo? Vai ser reserva? Ainda tem muito que analisar? Ou vai depender das condições do jogo? Pode começar já que você abriu o microfone aí, Elaninho. Não, eu ia só. Porque aí depois vai vir gente falando que eu acho o Léo melhor que o Pelé. Que o Léo é melhor que o Miranda, mas. O Léo é um craque. Mas não assim, eu é? acho que ele tá superando as Concordo, pra expectativas mim o Léo é dessa melhor que o temporada. Pelé sim, pô. Ele, pô, pelo menos ele canta melhor que o Pelé. Vocês viram nos bastidores contra o Palmeiras ele cantando? Ele canta melhor que aquele ABC do Pelé, eu achei. Então, pelo menos em algo você é melhor, Léo. Mas o Léo tem jogado bem, tem superado as expectativas. E o Miranda, acho que ele passa muito por. Ele tem que retomar o físico dele, né? Ele estava parado há 3 meses, obviamente estava treinando sozinho, mas não tinha jogado porque o Campeonato Chinês tinha acabado. Ele já tem uma idade mais avançada, então isso pesa um pouco mais. Estava vindo da China, que é outro ritmo de futebol. A gente sabe como foi a volta de Pato, volta de Hernanes, por exemplo. Então, acho que tem que ter calma também. O Éder tem jogado mais que o Miranda, mesmo eles tendo vindo em circunstâncias semelhantes, porque no ataque o desgaste é um pouco maior, então ele acaba precisando entrar no lugar do Pablo, ou até porque às vezes ele está em um nível físico melhor. Acho que o Miranda, aos poucos, vai retomar a forma física. Por mim, ele seria titular no lugar do Bruno Alves, ali como ele tem jogado mesmo, ali fixo entre os dois zagueiros mais abertos. Então, apesar que o Bruno Alves também tá bem, então vai ser um negócio meio parelho ali. Acho que é bem capaz de a gente ver um rodízio entre todos os zagueiros, mas não acho que só porque a gente não destacou ele não significa que ele esteja indo mal. É que ele ganhou poucos minutos mesmo. Contra o Sport Cristal, se a transmissão do SBT acertou, foi o primeiro jogo dele como entrando pelo São Paulo como reserva. Todos os outros jogos dele na história pelo São Paulo, ele tinha sido titular. Então, tem que ter calma. Bom, e Gustavo, e para você, como é que vai ser isso aí, o Miranda? Cara, talvez muita gente me critique também, mas eu acho que o Miranda veio para ser reserva, cara. Acho que tanto pelo tempo que ele ficou sem jogar, pela idade dele, e principalmente pela consolidação dos zagueiros que a gente já tem, né?
A gente tem de um lado o Arboleda e o Bruno Alves, que já são zagueiros que estão há muito tempo no São Paulo, muito tempo jogando bem. O Bruno Alves não estava vindo de uma fase tão boa assim, mas ele já tem a confiança de todo mundo. E aí para a esquerda é mais fácil você ter um zagueiro canhoto do que outro destro, né? Do que três destros na zaga. Então eu acho que muito provavelmente o Léo não vai ser tirado tão fácil, a menos que a gente contrate um zagueiro canhoto. E aí o Miranda ainda vai precisar de tempo de adaptação. Essa partida contra o Guarani foi uma partida bem ruinzinha, até para falar a verdade, do Miranda e principalmente do Rodrigo. Estava errando muitos passes. É claro que é importante colocar o Miranda para jogar, óbvio, e isso ele vai se adaptar ao tempo, ao ritmo de jogo do Brasil novamente. Mas eu acredito que essa vaga muito provavelmente já é do pessoal que está aqui, ou vai ser tirada com muita dificuldade pelo Miranda, porque ele já não está tão novo assim, não tem mais a mesma velocidade de quando ele tinha lá quando a gente conquistou o tríduo brasileiro. Então, eu acho que é necessário para o torcedor ter essa noção de que talvez ele não venha para ser um titular absoluto, como muita gente esperava que fosse. Eu gostaria muito de ver ele de titular, mas você pensando mais calmamente mesmo, é preciso você levar tudo em conta, precisa você levar que você precisa ter um zagueiro canhoto para o sistema funcionar mais direitamente. O Arboleda e o Bruno Alves são zagueiros muito bons e bem mais novos que o Miranda. Então a gente vai ter que ter um pouco da noção de que talvez ele não seja esse titular que muita gente imaginou. Vai ser utilizado em muitos jogos, talvez no próximo da Libertadores ele já seja titular, né? Agora que o Léo está suspenso. Então é ele ganhar ritmo, se adaptar para ele conseguir voltar a jogar o bom futebol que todo mundo sabe que ele tem. E vocês falaram de ritmo, de físico, e aqui no Brasil já é difícil, mas esse ano, pelo amor de Deus, nenhum lugar do mundo joga 5 jogos em 10 dias. É surreal o que estão fazendo aqui no Brasil. Seria só críticas, eu ficaria um pouco puto, então vamos seguir o episódio. Pog, o Miranda provavelmente, como o Gustavo já citou, será titular na partida contra o Rentistas na Libertadores semana que vem. Você acha que vai ser só porque o Léo está suspenso ou ele vai ter posição no time titular? Eu acho que se tudo correr bem, se o Miranda, com o passar dos jogos, o Miranda for retomando o tempo de bola, ritmo, condição física, eu acredito que na bola ele tem tudo para tirar a posição do Bruno Alves. Eu acho que o Léo não sai da defesa, ele é uma peça importante para o sistema do Crespo, que precisa de um canhoto ali, um jogador para jogar lado esquerdo, um zagueiro canhoto para dar ritmo na saída de bola, para poder atacar linhas, né? Que é uma coisa que o Diniz sempre falava, que o Léo está fazendo muito bem nesse começo. Então acho que a disputa do Miranda é com o Bruno Alves. Eu acho que se o Miranda tiver se recuperar bem, continuar evoluindo, melhorar o condicionamento físico dele, o ritmo de jogo, na bola ele tem tudo para tirar a posição do Bruno Alves, que vem fazendo bons jogos, mas ele já teve momentos melhores no São Paulo, teve épocas em que ele era titular incontestável, hoje em dia não é mais assim, ele já passou por momentos melhores, então se o Miranda conseguir se recuperar bem, ele pode tirar essa vaga do Bruno Alves, mas isso é coisa para daqui 10 jogos, um mês talvez, porque ele ainda precisa de um pouco de tempo para ter ritmo de jogo, né? Que é uma coisa muito necessária para zagueiro, que foi o que faltou para ele, principalmente no jogo contra o Guarani. Um mês aqui no Brasil e 10 jogos tá quase a mesma coisa, né? Que não seria o normal, mas é o novo normal aqui no Brasil. Dá até antes, né? 10 jogos você faz em 3 semanas, 2 semanas e meia, por aí. Surreal. Eu acho ótimo que todos vocês, o Léo Pelé virou titular incontestável. Acho Eu falei, hein? maravilhoso. Teve um podcast há um tempos atrás que eu cravei, hein? Que nosso Léo seria titular. Então, obrigado, Crespo, por fazer o impossível. Vocês são demais. Bom, a gente tá quase partindo pro fim aqui, mas antes de falar os próximos jogos, só passar a tabela e ouvir os palpites já de vocês para semana que vem,
eu queria fazer uma dinâmica rapidinho, porque a gente já escalou nossa zaga, a gente já sabe quem é o goleiro titular, o ataque é Luciano e a gente já falou que talvez o Éder no futuro próximo, o Pablo, não tem tantas opções, só se quiser mudar muito o estilo. Eu queria que cada um de vocês escalasse o meio-campo. Pode começar com você, Leninho. Olha, acho que só para deixar claro, então, porque os alas seriam Daniel e Reinaldo, mas só seria o Daniel porque acho que o Nestor evoluiu muito. Ele, como acho que o Gustavo falou, que você não pode colocar um garoto, como fez com o Brenner, muito cedo, que você vai acabar queimando ele não vai prosperar no momento certo. E o Nestor, primeiro ele subiu, depois ele pegou alguns minutos, foi jogando aos poucos, e agora está tendo oportunidades como titular. Então acho que ele vai fazer o papel que o Daniel fez nas últimas temporadas, e o Daniel vai para a ala direita. Então o meu meio campo seria o Luan, o Nestor e hoje o Benítez, mas só se ele tiver em condições físicas ideais, porque senão acho que eu iria de Igor Gomes. Mas hoje seria isso, Luan, Nestor e Benítez, e o resto acho que todo mundo já sabe, com o Éder lá na frente, só para deixar claro. Hoje, pelo menos, quando o Éder entra, cara, ele dá uma dinâmica totalmente diferente pro time, então ele é meu titular hoje ao lado do Luciano. Boa. E agora você, Pog. Lembrando que é só uma brincadeira pra gente interagir aqui e ver a opinião de cada um. Se fosse uma final amanhã, por exemplo, porque a gente sabe que o Crespo vai mudar o time toda hora, principalmente com esse calendário que a gente já falou várias vezes aqui. Vai lá, Pog. Eu acho que as alas vão. Como eu já falei aqui, eu acho que vai depender muito do adversário, mas para mim, o ideal seria o Reinaldo e o Daniel Alves nas alas, e o meio de campo seria igual o do Elaninho, seria com o Luan ali, o Nestor, que deve ser muito revezado também com o Lisieiro, mas o meu preferido é o Nestor, e ali na armação o Benítez. Mas é o que eu disse, vai depender muito do adversário e contra quem vai estar jogando, porque dentre as contratações que São Paulo fez, uma que eu quero muito ver é o Orejuela jogando na ponta. Então, para isso, ou o Daniel teria que ficar de fora ou voltar para o meio. Mas o meu meio de campo ideal seria Nestor, Luan e Benítez. O Daniel Alves já fez muito de pra ponta, né? Naquilo que a gente tinha que ele não ia. Vamos combinar que sair ele não vai. Então, se o Orejuela entrar, ele vai ser passado pro meio. Gustavo, você, para fechar, vamos fechar sem discordâncias? Pela primeira vez na história desse podcast? Então, acho que agora não tem nem como fugir muito disso, né? Eu acho que, como o Pog falou, se o Orejuela tivesse recuperado de lesão, para mim o Orejuela ia para a direita e o Dani voltava para o meio. Mas como hoje o Dani é quem está jogando na direita, né? O Orejuela está machucado. Eu acho que eu iria também de Luan, Nestor e Benítez. Talvez até com o Sara voltando de lesão, eu colocaria em alguns jogos para testar também. Acho que é um jogador muito bom, que na fase boa dele ele tem muito a oferecer. Mas agora não tem muito como a gente fugir mesmo disso. É Luan, Nestor e Benítez para cima dos caras. Todo mundo escolheu o mesmo time para pegar o PSG na final do Mundial, né? Empolgou. Ainda bem que a Superliga foi suspensa, porque senão ia ser para enfrentar o Besiktas. Eu queria falar que eu acho maravilhoso todo mundo falando de opções, fazer testes, que é algo que não acontecia no São Paulo há alguns anos. Não existia opção. Vai 11 aqui e acabou. Se machucar, deu ruim. Então é muito bom ver o São Paulo assim. Concordo com o meio de vocês, vou pipocar aqui também e vou com vocês. E agora, para fechar, vou passar a agenda do São Paulo. Dia 23 de abril, provavelmente o episódio vai sair quinta, então é o famoso amanhã, contra o Santo André em casa. Depois no dia 25, domingo, contra o Ituano fora. E dia 29 de abril, segunda rodada da Libertadores, contra o Rentistas em casa. E agora, realmente, para fechar, última dinâmica do nosso gloriosíssimo podcast, palpites já para a Libertadores. Afinal, no Paulistão estamos praticamente
classificados. E como eu deixei o Pog por último pelo tempo de casa das outras vezes, dessa vez será o primeiro. Vai lá, Pog. Bom, eu acho que o Rentistas é a equipe mais fraca desse grupo do São Paulo, né? Então é um jogo bom, ainda mais jogando em casa, para o São Paulo fazer um bom resultado e dar mais um passo firme para a classificação. Eu aposto numa vitória de 3-0 de novo, para marcar território na Libertadores, com mais um belo jogo e deixar ali a equipe com 6 pontos, se encaminhando bem para a próxima fase. E você, Gustavo? Cara, eu queria esperar essa partida contra o Racing de hoje para poder dar um palpitezinho sobre esse jogo contra o Rentistas, mas como não vai dar tempo, né? Ó, Eu só vou para o pessoal entender, a gente está gravando dia 21/4 às 21h17. Então o jogo entre Racing e Rentistas está com 17 minutos do primeiro tempo. E o Gustavo não vai poder esperar, vai ter que ir na lata agora. Infelizmente, mas como a gente já matou a cobra e mostrou o pau contra o Sporting Cristal, meteu um 3-0, eu acredito que no Morumbi, contra o Rentistas, vai ser só 5, só para se divertir um pouquinho. 5-0. Brincadeirinha. É um jogo treino. Heleninho, você acompanha o Gustavo? Qual que é o seu placar? Não, eu acompanho no sentido que eu até acho que o São Paulo vai vencer, mas não por 5-0. Eu acho que Libertadores, às vezes, pode ter um nervosismo, mesmo já tendo passado a estreia, ou se rolar uma dividida um pouco mais forte, os nervos ficam à flor da pele, às vezes não acontece o que a gente espera. Acho que o São Paulo vence, acho que o São Paulo é melhor que o Rentistas, que fez um belo primeiro turno, como eles chamam lá, o Apertura do Campeonato uruguaio, tanto que foi campeão, mas o Clausura foi horrível, e que é o momento mais recente, né? Então eles passaram para a final do Campeonato Uruguaio jogando com a menos na semifinal contra o Liverpool e passaram assim nos pênaltis. Então acho que o São Paulo tem tudo para vencer. 2-0, acho que tá bom. 2-0 no Morumbi. Eu quero que o São Paulo desconte nesse Rentistas tudo que a gente sofreu com o Binacional ano passado, entendeu? Porque a gente viu o River metendo 30-0 nos caras, e agora, mano, eu quero devolver isso, meu. Bota o Crespo pra jogar lá, deixa o cara fazer os gols dele também. Hat-trick do Crespo. Bom, eu vou com 5-1 para o São Paulo. E assim como a gente voltou, o futebol feminino também voltou. Com 2 resultados não tão bons, mas quem vai contar um pouco mais disso pra gente, como sempre, é ela, Bianca Góes. Vai que é sua, Bianquinha. Fala galera do Trica Show, o início do Brasileiro não está sendo nada promissor para o nosso tricolor. No sábado, empatamos com o Grêmio em Cotia. O time se portou bem na primeira etapa, criou as principais oportunidades, mas não conseguiu transformá-las em gol. Logo no início do segundo tempo, São Paulo abriu o placar num chutaço da Carol, assistência da Micaele, que fez uma ótima estreia com a camisa tricolor. Após o gol, só deu Grêmio. Os problemas da temporada anterior voltaram a aparecer, o meio-campo simplesmente não jogou, as meninas sentiram a falta de entrosamento e, por fim, tomamos o empate. Já na quarta-feira, o São Paulo foi até a Baixada Santista, onde enfrentou o Santos, e saiu derrotado. Mais uma vez saímos na frente, mas a equipe simplesmente não rendeu. Yaya jogou sozinha no meio-campo. Duda, escalada como volante, não rendeu. Como meio-campista, ela já não vai tão bem. Como volante, foi tenebroso. Não vi nenhuma ação dela na partida, completamente perdida. Na maior parte do jogo, o time tinha 5 atletas no ataque e ninguém no meio para criar e construir as jogadas. Novamente, o São Paulo com problemas no meio-campo. No ano passado, havia desculpa de que não tínhamos jogadoras para a posição, mas nessa temporada os reforços chegaram e o técnico Lucas Piscinato não consegue armar a equipe. A próxima partida do São Paulo é no domingo, em São José dos Campos, contra o São José, às 8 horas da noite. É isso por hoje, o pessoal empolgou aí, falamos muito de Libertadores, Campeonato Paulista, mais de 1 hora de episódio, acho que vai dar. Voltamos, rapaziada, e agora para ficar junto com as vitórias do São Paulo do Crespo, virá os nossos belíssimos podcasts, se tudo der certo. Muito obrigado novamente pela participação, Gustavo.
Valeu, Luca. Valeu, companheiros. Valeu, galera que nos acompanhou. Valeu ao São Paulo. Valeu ao Crepismo. Agradecemos por estar vivendo essa fase e esperamos que ela prossiga. Bora ganhar do Santo André nessa sexta, do Ituano no domingo, do Rentistas na quinta e bora ganhar de todo mundo, meu. Se tudo der certo, semana que vem voltaremos classificados no Paulistão, não é mesmo, Elaninho? Espero que sim. Primeiro, queria agradecer mais uma vez por estar aqui, por todo mundo que acompanha o podcast e para que a galera continue acompanhando, não só o podcast, mas todas as postagens do Trica Show no Instagram, em todas as redes sociais. E espero que quando a gente volte aqui, e que seja em breve, seja com mais 2 ou quem sabe 3 vitórias e que o São Paulo continue embalado aí com o Crespo. Não sabemos se passará a ser de quinta agora o episódio, se vai continuar na terça, a gente informa vocês lá pelo Instagram, que é o @tricashow, já passo as outras redes sociais. E teremos Pog Rafa, espera também aqui no próximo episódio, no 47º. Valeu, Pog! Valeu, Luca, valeu, companheiro, galera que chegou até aqui. Com essa agenda maluca do futebol com São Paulo jogando praticamente todos os dias, fica difícil arranjar um tempinho para fazer o podcast, né? Tem que ser naqueles momentos em que o nosso tricolor não está em campo. Ainda bem que é nessa temporada, né, que o São Paulo está jogando praticamente todo dia, que imagina no ano passado, na última temporada, com o São Paulo jogando a cada 2 dias, não ia ter condição nenhuma de ficar vendo aquele time ruim do São Paulo jogando todo dia na sua televisão. Então, ainda bem que é essa temporada que o São Paulo vencendo e que continue assim. Rapaziada, o pessoal não perde uma chance de criticar o São Paulo do Diniz. E me despeço agora, muito obrigado para quem chegou até aqui. Nos acompanha nas redes sociais também, são todas Trica Show, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, o que mais você quiser. Tamo junto e até uma próxima, tchau!